Ah, agora que eu estou vendo esse caso aqui, o caso de Mariana Ferra, que foi violada por um ogro, um homem feio, horroroso, que só pode mesmo pegar uma mulher se ele a forçar e tentar dominá-la da maneira qual ele fez com ela. Uma covardia. Uma jovem ainda, era uma jovem de 21 anos. E eles só pegam essas meninas dessas idades assim, para enganar. E o pior não foi que esses ogros demonizaram essa moça. Eles falaram muito mal dela. Eu não tô falando esse povo aqui da esquerda. Essa senhora aqui é de esquerda, não sei. Entendeu? Eu não estou a falar deles, eu estou a falar do velho maldito árabe. O miserável tá fingindo aqui, ó. Fingindo aqui, mas ele fala outra coisa 2, 3, 5 anos atrás. Ele falava coisas diferentes sobre essa moça. Todo julgando-nas, todo demonizando-na, todo culpando-na. E colocando ela em um nível de como se ela fosse uma rampeira, né? Uma mulher de rua, quando a moça era ainda virgem. Tanto é que a mãe encontrou a sangue na calcinha dela. Tanto é que no exame de corpo de delito foi constatado a presença de sêmen masculino, né? Sêmen masculino de qualquer maneira, de líquido masculino. Então, de onde veio aquilo? Dela mesma? Dela mesma, agora ela tem sêmen de homens? Né? E por que que ela sai correndo e ele atrás dela? O sarará horroroso, feio, atrás dela. Por quê? Ela sai em estado de pânico e horror, que é o que uma vítima de violações morais fazem. Elas ficam em choque, entendeu? E o pior não é que existem ogros assim, né? Criminosos, tarados, perversos assim, mas que existem até vadias e homens nojentos no Brasil que deveria pertencer ao Estado Islâmico. Essa miséria são os povos da pátria e de Deus, os povos que não respeitam mulher, os povos que tratam suas filhas como rampeira, né? E o miserável do velho maldito que advogado que atuou a favor do criminoso lá, do criminoso marginal, aqui, independentemente, ele desmoralizou a moça quando ela falou assim para ele: o senhor tem a idade de ser meu pai para falar assim comigo, porque ele estava querendo encontrar desculpinhas para justificar o machismo deles e as acusações falsas contra a moça, contra a honra da moça, uma moça que era virgem e foi estrupada. Tudo bem que ela foi para esses lugares assim à noite, porque as meninas gostam de explorar, mas elas não entram na cabeça delas que algo ruim pode acontecer. Não entra na cabeça dela que esses tipos de ambiente só tem espírito do mal lá dentro. E que vão um dia, certo dia ou não, atacá-la. Entendeu? Espírito ruim em corpo humano. E todo mundo faz engano, somente jovens. Ela era jovem, ela foi experimentar nightlife. E ela não merecia isto, né? Eu acho que ele ludibriou ela. A historinha deles, o modo operandi é o seguinte: menina, fica aqui, não se preocupa, depois eu levo você para casa.
É sempre o modo operandi do predador, dos machos feios, predadores e ogros. Não se preocupe, depois eu vou levar. O Papai Noel vai lhe levar para casa. Mas antes disso, Papai Noel vai te papar. Entendeu como é? É assim. Ok? Agora, o pior não é que isso aconteça, não é mesmo? E o velho aqui, o velho horroroso Olha, essa aqui, notícia até pegou a gente de surpresa ontem, né? Porque no meio de tanta turbulência em Brasília. mas não A estava falando mal da necessidade moça, né? é de... Nojentos. Por isso que é bom errar no, em nome da justiça. Mariana, Que o velho aqui Foi nojento. manipulada? Isso aqui foi. Não, Mariana. Agora porque a pessoa faz uma foto assim, apresentava, a menina era jovem, velho. O senhor é velho, a menina era jovem, pode se apresentar assim, não tem problema alguma. Agora, se vocês querem interpretar isso como ela querendo ser piriguete, é problema da mente doentia masculina e daqueles que tem a sua casa feita de vidros. Aí eles têm medo, porque eles devem tanto, que eles têm medo, aí ficam acusando a vítima daquilo que eles mesmos talvez fizeram com alguém e não foram pegos. Entendeu como é? Aí fica mostrando fotos pra menina. Mas ninguém tem o direito de abordar alguém, de violar alguém, de atacar alguém, porque viu a foto dela nas redes sociais fazendo biquinho, colocando o dedo na boca. O que tem de mais? É problema delas. Mesmo se ela tivesse nua, ninguém tem o direito de violar o corpo de ninguém. Ninguém. Entendeu? A força. Eu comecei por essa aqui, ó. Tá no processo aqui, né? Essa foto foi manipulada. O defensor público juntou agora, ela anexou, dizendo que foi manipulada. Você confirma que essa foto foi manipulada? Eu não sei o que isso tem a ver com o fato que a menina é a vítima, que a menina foi violada. Eu não vejo nada nessa foto, só uma foto inocente. Agora, para os malfeitores que devem tanto e quer usar isto como uma isca para render a vítima, render elas assim, sem defesa, sabe? Deixá-las sem defesa. Obter isso contra a vítima para poder dominá-la e controlá-la. Isto é o modo operandi do narcisista. Eles usam isto para controlar a vítima moralmente nesse caso. Entendeu? Manipulada, Mariana? Os senhores querem me fazer colocar, os senhores querem simplesmente que eu seja que nem elas, as envolvidas. Mas só comigo desse jeito não tem, pode ter certeza. Não é uma conversa de comadre, ela tem que responder a defesa. Percebam a atitude agressiva do advogado. Mariana, tem que ser objetiva, tá? É o advogado. Não tem vergonha, 3 machos safados contra uma menina. O advogado Imundos. é o que está falando de forma agressiva. Nem delegacia. Assim, quem vai... Isso tudo é da direita, essas murrinhas ruins, essas desgraças. Polícia São os homens da pátria e de Deus. Só que o Deus deles, dessas cretinas que o segue, é do diabo. Excelência, eu não vou dar, né? Doutor, só não dá para ver direito aí a foto. O senhor puder dizer a folha aqui? Eu tenho... 332. Eu não vou ler nada, eu estou te fazendo uma pergunta. Eu não sou... Essa é a página 3332. E do jeito que ela se portou, é o jeito de uma pessoa que não deve nada a ninguém. Que ela sabe que ela não tem culpa no cartório, que ela é a vítima nesse caso, e que ela não deve nada a esses nojentos aqui. Nada, nada, nada. E no final, ele saiu fora da postura de um advogado. Quando a menina falou que ele parecia ser o pai dela.
A qual ele responde: Ô, Gastão, o que você falou para minha filha? Ela não falou da filha dele, ela falou que ela tem idade de ser a filha dele. Meu filho não encontra uma mulher que nem você. E o bexiguento fala como bicho, não encontra mulher como você. Seu nojento, né? Comentar Uma mulher, a menina foi uma moça ainda. que Era tá uma muito moça quando foi bonitinha na foto. violada. Eu espero que esse derrotado, eu espero que não aconteça isso com a filha e a neta desse maldito velho. Um dia ele vai pagar pelo que ele fez. A minha filha não é do teu nível, graças a Deus. Que Deus é esse que tu tem, miserável? Ah, o Deus Satanás é isso, derrotado. Maldito velho. Ainda bem que tem esse juiz aqui. O juiz que não é machista. E ainda todos os machistas nojentos vão massacrar esse homem. Massacram o Lula. Massacram ele porque são todos nojentos, cretino, machista. Que esse país não merece, não precisa. Não é que não merece, não precisa. Esse país já está saturado de machos porcos nojentos. Entendeu? E vocês ainda conivando mais e insinuando mais isso e como se fala, e colocando na cabeça dos idiotas aí que isso é a norma, que isso é como a pessoa deve ser, influenciando a mente dos idiotas aí, não irá modificar nada nesse país de machos cretinos. Entendeu? De vagabundos, ogros, covardes. E ainda vem uma gata feia, esquisita dessa aí, querendo demonizar as mulheres numa cretina dessa. Logo vai ser a vez dessa nojenta para ela sentir na periquita dela fedorenta, o que é ser violada por ogros assim, tá, meus homens feios. Que macho feio, menina. Por isso que vai atrás de uma moça bonita. Porque feio assim. Nossa senhora, viu? Sinceramente, ela não merecia ser quebrada sua virgindade por um ogro. De final de tarde ao final do evento. E é durante essas horas que ela não se recorda direito do que aconteceu, que ela... O que não te contaram sobre o caso Mari Ferreira? Na verdade, realmente, o que não te contaram, né? E agora estão a contando. Tanto é que a menina não desistiu até agora, depois de 5 anos, hein? Gata esquisita. Até agora ela não esqueceu. E fica um monte de retardados aí, grilhando a moça. Falando mal da moça. Entendeu? Tudo bando de pró-criminais. Pró-criminais. São os que favorecem os criminosos. Porque criminosos não são apenas aqueles que estão lá na milícia, não. São esses aí também, de terno branco. E esse velho feio aqui. Eita, velho maldito feio, menina. Outras 2 pinturas horrorosas dos infernos. Também, anti-mulher. O mesmo maldito velho que falou sobre o caso, contra o caso Maria da Penha, alegando que Maria da Penha era a perpetradora no caso. Maria da Penha não foi a vítima miserável disso aqui. Então ainda bem que tem a esquerda para defender as mulheres. E eu nunca votei para ninguém, mas eu acho que dessa vez eu vou votar para a esquerda. Vou votar novamente para o Lula, talvez. Ok, velho árabe maldito. E o velho árabe aqui, ó. Não há consequências para falsas acusações. Sempre achei confuso esse caso. Mas o senhor não achou esse caso confuso? Aqui, né, velho maldito? Olha o velho aqui, ó. Isso aqui é o velho. Que vermes! Olha a forma como vermes tratam as mulheres. Deixa de ser falso, velho safado.
uma pessoa que tem culpa, né, que tem a consciência pesada, iria dizer, eu vou desistir porque eu também tenho culpa. A única culpa dela foi, não vou dizer culpa, não foi nem culpa, foi assim um ato inconsciente, eu diria, por ser jovem, não saber. Mas os ogros não entendem isso sobre juventude. As pessoas mais velhas que entendem, entendeu? Como fala essa senhora aqui. Deixa as pessoas idosas julgar isso, elas sabem melhor, ok? Elas sabem muito melhor. Menos o velho árabe. O velho árabe é uma progena ruim, é uma coruja velha de 78 anos que só envelheceu mesmo no rosto, num corpo gordo, apenas. Mas na mentalidade, ele ainda mantém a mentalidade de 12, 10 anos de idade. Retardado, né, meu senhor? Gravosa contra ela. Eu já disse... Não tenho nenhuma dúvida que em numerosíssimas situações nós mulheres, culpadas por ser mulher e condenadas porque somos o que somos e gostamos de ser. Estes casos são graves inveja das como mulheres a pessoa que são já bichas, traz, quando vai lidar numa determinada situação com este preconceito, sua atuação acaba sendo inteiramente contaminada por isto. E eu digo isso porque aqui foi enfatizado desde o voto do eminente ministro relator e mostrado e mais uma vez mostrado o que foi divulgado logo após a ocorrência, a conduta do juiz, do advogado, do promotor, mas o que se tem é que este é um caso que chama atenção exatamente por uma conduta absolutamente inconstitucional, ilegal e imoral desse juiz. Mas é preciso sempre enfatizar, e tenho certeza que isso se contém nas entrelinhas do voto do eminente ministro relator, que a grandíssima maioria dos juízes brasileiros se comportam como vem de dizer o ministro Fux, com deferência às partes, com cuidado com as partes. Nós temos juízas e juízes no Brasil que são o contrário do que se viu aqui, é por isso que este caso está sendo julgado. Agora, imagina numa situação em que a vítima, neste caso, já está numa condição de fragilidade que tem essa atuação tão gravosa contra ela. Eu já disse aqui numa ocasião, e continuo acreditando, infelizmente para mim, que os dois fatores de maior fragilização do ser humano... E o pior é que o criminoso saiu do Brasil. O criminoso não foi levado à justiça. E esse caso ficou por isso mesmo. E agora veio à tona novamente, a ferida foi reaberta, porque a menina não desistiu. A menina ainda carrega o trauma de ter quebrado a virginidade por um ogro feio daquele. Sarará, que coisa horrorosa, menina. Ela merecia algo melhor, de caráter e looks. Não vou dizer de vulnerabilização, mas de fragilização, são o medo e a vergonha. Quando a gente está numa situação de temeridade, de receio, de temor ou de medo, seja pela situação, seja por aquilo que transparece de tudo que se busca e não se consegue obter, nós ficamos mais frágeis que a outra parte. Quem ataca, um assalto, uma situação qualquer de doença, nós somos fragilizados pela própria circunstância, como a vergonha. E no caso de qualquer tipo de atuação ou de comportamento de importunação sexual ou de crimes contra a dignidade sexual, a condição da mulher, embora muito diferente de quando eu fui jovem, em que a gente tinha vergonha de contar, medo de contar para o namorado, para o parceiro dentro de casa que alguém teria investido contra a gente, porque a ideia de alguém da minha geração ou dos nossos pais era perguntar: e o que você fez? A saia estava mais curta? Isto não acabou. Exatamente. O que ela vestia? Porque andou assim? Assim é o velho árabe. O velho árabe e outros muçulmanos. Os homens da pátria e da família. Né? Os justiceiros da pátria e da família. E a justiceira.
As santinhas do pau oco são as mais safadas nojentas de todas. Essas bichinhas nojentas que julgam as outras mulheres. Ok? Então, essas misérias deveriam ir para o Afeganistão, Líbano, Jordão, Saudi, deveriam ir para lá. O que estão a fazer no Brasil? Ir para o norte da África. Eu acho que as Américas não tem lugar para esses nojentos, esses ogros imundos. Que julgam as mulheres pelo como ela veste. Eu vi uma bichinha aí, uma bichinha de seus 24, 25, a bicha de closet, né? Falando, quer dizer, a bicha não era homossexual assim, assumido. Não estou falando das pessoas que assumem, que vem pra frente e diz e fala mesmo que é. Mas sabe essas bichas enrustidas que dizem ser hétero e machão? Estou a falar disto, deles, dessa turminha aí. Veio falar em um vídeo que ele tem horror e nojo de mulheres que usam certas roupas, que usam certas maquiagens, como se ele decidisse o que uma mulher deveria usar. Na verdade, ele queria se assumir como travesti, mas ele não tem a coragem de fazer isto, e por isso que eles invejam as meninas que fazem isto. Porque ele queria fazer isto, mas a família não deixa, e ele tem medo, ele é um covarde, ele não quer se assumir. Ok? Um homem, quer dizer, uma pessoa honesta consigo mesmo, vai lá e assume. Coloca uma peruca, coloca uma saia de mulher, coloca um batom, coloca um estileto e sai, uma bolsa. Eles não estão nem aí pelo que as pessoas falam sobre ele. Ou ela, não importa. Entendeu? Mas essas bichas enrustidas de closet são os piores. E ficam falando aí mal das mulheres. Fala que as mulheres são um nojo com um velho árabe muçulmano miserável, que é outra bexiga, uma bicha de closet, que fica aí paquerando todos os machos da internet, e vem aqui dando uma de machão contra as mulheres. É o velho árabe, maldito velho da cabeça de cone. Ok? Era para ter acabado. Eu sou mulher. Ainda bem que a menina continua a lutar, só assim esse caso vem à tona. Eu também nem sabia desse caso que aconteceu durante a pandemia, nem sabia, nunca vi sobre esse caso, nunca ouvi falar. Ainda bem que ela usou isso como exemplo para as outras, para não deixar esses cafajestes impune. E esses miseráveis usar a moral das meninas contra elas para justificar e absolver seus delitos, seus crimes e seus pecados. Ok? Não devemos deixar isso ser assim passar. Não devemos. Porque o crime contra as mulheres e as meninas pequenas já é demais nesse planeta. E as pessoas que estão lutando contra isso estão lutando para um bem melhor nesse planeta e não pior. Ah, não, porque os homens estão sendo acusados injustificamente. Nada que é provado ao contrário é injustificado. Ele tem que provar que ele não fez isso. Tem sêmen, tem o material biológico dele lá, nas partes da vítima, então ele não pode dizer que ele é uma pessoa que está sendo acusada injustificadamente. Isso é uma grande mentira de um cafajeste desse, um cretino deste. E o pior são cretinas assim, né? Que defende tudo isto. Uma bicha nojenta assim. Deve estar com inveja da outra lá, essa imunda. A senhora de mais de 70 anos não acabou. Continua sendo assim. Com suas filhas, com suas irmãs, com suas noras, com as mulheres em geral.
Tudo é as mulheres, tudo é as mulheres. Porque as crianças saem dessa maneira, as crianças estão estressadas. Ah, deve ser a mãe, deve ser a mãe. Entendeu? Os machos safados narcisistas, como esse velho aqui, diz que é a nora dele. Se a menina tá triste, a neta tá triste, isso e aquilo. Ah, deve ser a mãe, deve ser por causa da mãe. Não pode ser por causa da mãe. Tu tá lá pra saber? A mãe dela também tá ocupada. Tem coisas pra fazer, como é que tu pode culpar a mãe? A mãe dela também cuida deles e se importam com eles. Idiota. Adoram falar mal das mulheres. Tudo cai nas costas das mulheres, sobre as costas das mulheres. Isso é demais. Que nos deixa em condição de, quando se falou aqui na tribuna, e também o ministro relator, o ministro Alexandre, realçou, o número de mulheres que sofrendo estupro não denunciam é porque a gente tem vergonha. É porque a gente fica sem... Não é nem por causa de vergonha, porque também a vítima já sabe que não vai dar em nada. Não irá dar em nada, não apenas no Brasil, mas em vários outros países. Eles vão para a delegacia, eles prestam depoimento e eles vão embora. Pagam uma fiancinha de 2.000, 1.000 e vão embora. Nada é feito. Não apenas no Brasil. E por isso que as vítimas não fazem nada. Não é nem por vergonha, minha senhora. Não é nem por vergonha. É por outros motivos. Porque eles vão questionar a moralidade e a integridade da mulher em questão. Sempre foi assim e sempre será. E o problema não é que existem machos assim, os ogros assim, mas que existem cretinas que também são assim, as talhudas que adoram ser também futucadas à força, né? Talvez ninguém quer futucar elas à força, elas ficam assim, falando mal das outras que são. Sem saber que comportamento adotar. É porque até para depois falar com o parceiro a gente tem medo da reação do outro. E porque eu acho que também um homem cuja esposa, cuja namorada, cuja parceira passa por isso, ele tem dificuldade de aceitar. Mais de uma vez eu já vi isso acontecer. Como é que eu conto o constrangimento de quando isso se torna público? Eu vou chegar no trabalho e alguém vai me dizer: você é o marido da fulana, que foi estuprada, que foi... Os homens ficam também, o homem parceiro, o homem da... E por isso é que muitas vezes, ministro Alexandre, a própria família desestimula. Não, olha, acaba com isso, esquece isso. A palavra normalmente é essa. Primeiro, isso não é algo... Um homem, que tem uma mulher que foi estuprada, não ligaria para o que os outros idiotas ignorantes, Zé Povinho, falam. Ele simplesmente iria lá para o estrupador e dava um soco, quebrava todos os dentes da cara dele. Um homem verdadeiro fazia isto. Ia lá e quebrava a cara dele. E não ligaria para o que os povos pensam. Que se esqueça. Segundo, que ainda que se tenha casos como nós já vimos, e não são raros, eu pago psiquiatra, eu pago o terapeuta para vocês cuidar. Não é assim que se resolve. Vossa Excelência tem toda a razão, ministro Flávio. A mudança jurisprudencial, legal, doutrinária do direito penal não se fez acompanhar por uma transformação social que considera... Um FDP, esses cretinos, ele quer ser vítima, esses nojentos. E que nos olha a nós mulheres como seres humanos ou seres humanas iguais aos homens, e que essas fragilidades são extremamente graves no momento em que a gente se põe diante ou num quadro. Nós somos iguais a um nojento do FDP de um macho, onde a sociedade está em questão, onde se refere-se à sociedade de comer, ter um emprego, estudar, fazer o que quer, ok?
somos iguais a um homem. Agora, biologicamente, não. A diferença entre o homem e uma mulher está na biologia, na fisionomia, apenas. Entendeu? Apenas em aspecto físico, mas não aspecto social e moral. Somos iguais nisto. Aí vem o miserável do velho árabe e outras cretinas. E as bichas aí de closet. Então por que não vai pegar peixe? Por que não vai pra milícia? Tu vai pra milícia, nojenta. Afinal não foi a mulher que inventaram a milícia e o exército. E as forças armadas. Não foram elas. Então por que ela tem que pagar por isto? Né? Foram os seus conrados que inventaram, então vocês vão. Eu não sei o que faz fêmea na milícia, a não ser que ela esteja lá num escritório fazendo serviços administrativos. Sinceramente eu não sei. Eu mesmo não queria ir para o exército. E é o direito meu, eu não inventei isso. Para que eu vou para o exército? Agora pegar peso eu peguei muito, muito, muito na minha vida. Muito. E muitas mulheres também fazem isso, várias mulheres. Ok? Grande coisa é pegar o peso que um homem pega. Quando vem carregar alguma coisa, eu jogo móveis lá embaixo sozinha. Eu empurro sozinha. Um macho vai pegar um sofazinho ou uma coisa, um armário. 2, 3 de uma vez, 2, 3. Uma mulher vai sozinha. Que vergonha, viu? Não é porque eu sou Sansão, não é porque eu sou Godzilla, não. Mas é porque eu tenho a mente forte, não o corpo, mas a mente. E gemendo, chorando, eu vou e faço. Ok? É porque eu não sou preguiçosa. Então, grande coisa é pegar peso. Passei a vida toda pegando peso. Agora quero ver eles step up, ir lá e fazer as coisas melhor na vida, fazer mais serviço de casa, que também é pesado, como as mulheres fazem. Quero ver ser faxineiros e ser outras coisas. Isso ninguém quer ser. Poucos homens são faxineiros. Quadro no ambiente como o judicial. Por isso, se a nossa obrigação legalmente é de saber lidar e tratar, e não é que eu tenha alguma ilusão nessa altura do campeonato que o juiz não vai ter preconceito, vai, porque a maioria dos homens brasileiros tem preconceito. São os ogros. Ainda tem, e é muito. E às vezes ele fala, eu não tenho preconceito não, inclusive tenho filha. E eles têm uma pegada lá nesses lugares aí de ogros, de homem de cavernas. Quem falou que eles não têm? Eles têm muito. Isso tudo é inveja, porque querem tudo ser bicha e não tem coragem de se assumirem. Isso tudo é inveja, é ranço. Porque essa bicha queria ser mulher. Macho nojento. Dá nojo, sabe? Um homem pra mim, de verdade, é um homem que é um homem que é gentleman ou cavalheiro. Um homem que é um bom filho. Um bom pai, um bom esposo. Esse que é um homem de verdade, e o resto. E também um bom homem lá fora, que não pegam essas mulheres e fazem o que querem com elas. Oh my God. Desenvolve um enredo para mim, porque eu não estou conseguindo entender. Ele nem sabe que tem preconceito. Ele não sabe o que é preconceito, porque quem passa por isso é que é capaz de saber. Essa história de eu sei o que você está sentindo, não sabe. A gente pode estar ao lado de quem sentiu o mal, mas não pode se substituir a ele. Na vida é assim.
Por tudo isso, o comportamento do Estado ser autor do preconceito e da conduta ilícita em razão de todos esses preconceitos voltados, eu acho, ministro Alexandre, objetiva e dolosamente para a fragilização naquele momento, que não foi um descontrole eventual, não foi uma palavra, foi a reiterada prática de descrédito, de desvalor, que continuava e repetia, e pare de chorar. Até porque homem não chora. Quem chora são as mulherzinhas, o mimimi dessa... Eu imagino quantas a senhora também passou para chegar no cargo que ela chegou. E eu olho para ela assim, eu vejo que ela teve muita... Como se fala? Muito caos. Caos quer dizer suporte para subir aonde ela chegou até agora. Ela teve suporte familiar, suporte societal, visto o status dela. Entretanto, eu posso ver que mesmo assim ela sofreu muita discriminação como mulher naqueles tempos, muita. Não vê o caso da Desi Gonçalves, que dizia que ela tinha que usar a carteira de mulher da vida, mulheres de rua. Antigamente no Brasil não podia ser atriz. Se fosse atriz era considerada uma mulher da rua. A Desi Gonçalves falava isto. Ela cansou de falar. Eu vi que isso marcou muito ela. A Desi Gonçalves também teve que lutar muito contra esse preconceito contra as mulheres. Porque eles não aguentavam ver a emancipação, a independência da mulher, principalmente uma mulher da geração dela, onde eram esperadas dela apenas ficar em casa, ser uma boa filha para com os pais, esperar a hora de sair do lar, casar, ter filho, ter família e assim por diante. Ser uma vovó para os netos. Uma mulher tradicional que ousou, né, ousou em quebrar todo esse papel ridículo naquele tempo, que era um tempo muito estrito, muito restrito para com as mulheres. Era muito controle, muito domínio, muita discriminação com as mulheres. Então eu fico olhando para essa senhora aqui, eu fico pensando quanto que ela sofreu e passou para chegar no lugar que ela está agora. Esse é o país que temos, um país de ogros, um país de brutamontes, um país de homem safado, porque para você ser homem, você não precisa ser machão. Você tem que ser trabalhador, um bom filho, um bom pai, um bom esposo e um bom servidor para com os outros. E também se portar bem lá fora. Ok? Para ser um homem de verdade não é pegar e passar o rodo em todas né? E pegar todas por aí e sair violando as meninas. Porque pega em algum lugar nas baladas ou clube, acha que já é game. Que já pode pegar. Entrou na rede, é peixe para você. Entrou num barco, é peixe para você. Você tem que abocanhá-la, você tem que pegá-la, você tem que violá-la. Isso é ato de um imundo, sem educação, sem consciência, sem evolução, sem sabedoria, sem integridade. É um homem nojento, um homem de rua. Entendeu? Um homem de rua, pior ainda que um morador de rua. Eu digo de rua assim, um cretino de rua. Arruaceiro. E não de rua intrinsecamente.
mas um arruaceiro, um cretino, classe baixa. Um homem assim e todas vadias que pensam como eles.